Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20. O capítulo 20 começa com a prisão de Jeremias. As profecias de Jeremias contra Jerusalém, prometendo o castigo divino, tiveram uma resposta imediata e humilhante por parte do mais alto oficial do templo. Mas o perseguidor recebe um nome que reforça a mensagem de julgamento já proclamada. Passur, filho de Imer, era o principal funcionário do templo no fim da monarquia, subordinado apenas ao sumo sacerdote. Aqui os dois nomes são pessoais, mas mais tarde eles passaram a denominar famílias, como observamos no livro de Esdras. Como o nome Passur aparece novamente em Jeremias no capítulo 21 e também no capítulo 38, parece que ele era bastante comum. Versos 1 e 2. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto funcionário do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas, provavelmente ele feriu ao profeta com 40 chicotadas, que era o limite legal de acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 25, versos 2 e 3. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. O tronco era uma armação em que os prisioneiros eram mantidos em uma posição curvada ou apertada que provocava câimbras nos músculos. Apesar de sofrer pressão de diversas pessoas, parece que Passur reconsiderou a sua decisão e soltou Jeremias depois de uma noite. Certamente acreditava que Jeremias, com essas agressões, retrocederia em sua mensagem. Mas ele estava bem enganado, pois Jeremias estava determinado a permanecer fiel à sua vocação, não importa o que isso lhe custasse. Afinal, essa foi a primeira das muitas agressões sofridas pelo profeta. Diante dessa ação de Passur, ele passou a ser o símbolo do terror generalizado que tomará conta de Judá, assim que os babilônios adentrarem o reino do sul. Versos 3 e 4. Na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: O Senhor já não o chama Passur e sim Magor-Misabibe. Pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos pela espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. A expressão Magor-Misabibe significava terror por todos os lados, ou pode também ser traduzida como eis que te guardarei para o terror. Pois a calamidade viria durante a sua vida e ele veria os babilônios saqueando, levando os bens do rei e dos cidadãos. Ele e toda a sua família também seriam levados e mortos no cativeiro. Ser enterrado longe da sua própria pátria, de fato, era um destino triste para qualquer patriota. Verso 6. E você, Passur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. Parece com as palavras finais do versículo de número 6 que Passur era um dos que profetizavam falsamente, dizendo que fome e espada nunca atingiriam Judá. Agora ele seria punido por estas também falsas mentiras. Dos versos 7 ao 18, o profeta passa a falar da insatisfação com a sua sorte. Essa seção é de uma poesia muito bonita que contém percepções psicológicas incomuns, não só em relação a Jeremias, mas a toda a profecia canônica. O profeta revela o seu profundo conflito emocional. A natureza sensível de Jeremias transparece em sua reação ao sarcasmo e à zombaria com que sua mensagem foi recebida. Sua situação era ainda mais grave porque sua ardente vocação profética forçava a falar da espiritualidade exigida pela aliança, enfrentando toda a oposição dos seus compatriotas amados. Por isso não é surpreendente que a tensão emocional e o conflito resultante tiveram sua expressão, vez por outra, de maneira tão emotiva como a do seguinte trecho, versos 7 ao 9. Senhor, tu me enganastes e eu fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo.
Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. Jeremias foi levado por Deus a exercer uma função profética. Quando soube outras circunstâncias, sua personalidade teria se expressado de maneira bem diferente. Ele profetizou em uma época em que a opinião popular exigia que as predições se cumprissem em um prazo relativamente curto, senão seriam falsas. Como as profecias permaneceram por tanto tempo sem se cumprir, o povo somente ria dele cada vez que ele falava do futuro. Para uma pessoa sensível, isso era especialmente embaraçoso e ofensivo. O tema central de sua mensagem aparece no verso 8, violência e destruição, o que provocou risadas no seu auditório. Mas a vocação do profeta era tão poderosa que mesmo quando ele tentava suprimi-la, as palavras irrompiam como labaredas dentro dele e o queimavam até que ele as pronunciasse. Podemos lembrar que outros profetas também passaram por isso, assim como Jesus também, que era zombado pela sua mensagem por aqueles que procuravam matá-lo. Como os discípulos de Jesus ainda nos nossos dias são zombados pela sua mensagem. Certamente, se você é um discípulo de Jesus, já passou por zombaria e já foi ridicularizado por pregar a verdade da palavra de Deus. Mas Jesus deixou bem claro, felizes são os perseguidos pelo meu nome. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Apesar de toda a oposição, Jeremias ele fica evidentemente animado ao reconhecer que Deus luta ao seu lado como um poderoso guerreiro. Verso 11. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Isso nos dá tremenda alegria em meio às perseguições, saber que o Senhor está conosco, lutando por nós, aleluia. Salmo 46, versos 10 e 11. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. No verso 12, Jeremias expressa o seu desejo de assistir à vingança de Deus sobre o seu povo obstinado, demonstrando assim a sua indignação para com seus compatriotas. Verso 12. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Mas de repente no verso 13 observamos a esperança e a alegria do profeta em meio a toda angústia e frustração. Verso 13, cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Porém, dos versos 14 ao 18, vemos o profeta em um estado de profunda angústia, dando a impressão de que no futuro ele estará ainda mais separado do seu povo. Judá continuará em seus caminhos pervertidos e o profeta estará desamparado em seu meio enquanto a destruição cobre o país. Jeremias, diante dessa mais profunda angústia, amaldiçoa o dia do seu nascimento. Verso 14. Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Essa passagem nos faz lembrar de Jó, que diante de tão grande sofrimento, amaldiçoa também o dia do seu nascimento. Jó, capítulo 3, versos 1 ao 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu o menino. Essas rompantes de desespero eram comuns na antiguidade. Todavia, Jeremias continua no verso 17, dizendo, pois ele não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. A mãe de Jeremias ficaria indefinidamente grávida se o seu feto não nascesse, mas a natureza é implacável e no tempo devido o pequeno Jeremias teve de deixar a segurança do estado pré-natal e conhecer o mundo dos homens. Como adulto, ele é novamente privado das vantagens do lar e tem de enfrentar a vida sozinho, embaraçado e ridicularizado por causa da sua ardente vocação profética. Esse trecho retrata, na verdade, um homem que lamenta em alta voz a sua sorte na vida, mas ainda mostrando que continua submisso, leal e obediente à vontade de Deus. Que possamos aprender com Jeremias a abrir o nosso coração diante de Deus em meio à angústia e sinceramente dizer o que passa dentro do nosso coração. Isso nos dará força para continuarmos firmes na nossa caminhada, sendo continuamente fiéis e obedientes ao nosso Deus. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 21 e 22 do livro do profeta Jeremias.